Conversa franca sobre preocupação. Introdução. Deus quer lhe fazer uma proposta. Ele deseja que você lhe entregue todas as suas preocupações, os seus problemas, as suas deficiências, as suas cinzas, e em troca lhe dará beleza. Em troca de suas inquietações, ele cuidará de você. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 6-7. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Isaías 61, do 1-3. Deus quer cuidar de nós, mas, para que Ele possa agir, devemos parar de fazê-lo. Muitas pessoas querem que Deus cuide delas, mas continuam ansiosas com alguma coisa ou tentando encontrar uma solução para seus problemas, em vez de esperar por suas instruções. Na realidade, estão rolando em suas próprias cinzas, mas Deus continua querendo dar-lhes beleza. Para que Deus nos dê a beleza, precisamos entregar-lhe as cinzas. Nós lhe entregamos nossas preocupações na certeza de que Ele pode e irá cuidar de nós. Hebreus 4:3 diz: pois nós, o que cremos, é que entramos naquele descanso. Entramos no descanso do Senhor pela fé. A ansiedade é o oposto da fé. Ela rouba nossa paz, nos enfraquece fisicamente e pode até nos deixar doentes. Se estivermos ansiosos, isso significa que não estamos confiando em Deus, nem entrando em seu descanso. Que troca maravilhosa! Você entrega cinzas a Deus e Ele lhe dá beleza. Você entrega suas preocupações e sua ansiedade e Ele lhe oferece proteção, estabilidade, um lugar para se refugiar e alegria plena. O privilégio de ser cuidado por Ele. Parte 1. O abrigo do Senhor. Sob a proteção de Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91, 1. Deus tem um abrigo no qual podemos viver em paz e segurança. Este é o lugar de descanso em Deus, da paz e do conforto que existem nele. Na verdade, é um lugar espiritual, onde a preocupação desaparece e reina a paz. Quando oramos e buscamos a Deus, quando estamos em Sua presença, estamos nesse abrigo. A palavra habitar significa também construir a casa, residir, viver. Quando você e eu habitamos em Cristo ou no abrigo do Altíssimo, não o visitamos de vez em quando, mas lá fixamos residência permanente. No Novo Testamento, habitar e permanecer têm a mesma tradução em grego. Em João 15:7, Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se permanecemos em Deus, vivemos nele. Na Nova Versão Internacional, encontramos a seguinte tradução de João 15:7. Se vocês viverem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês e continuarem vivas em seus corações, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Em outras palavras, precisamos estar firmemente estabelecidos em Deus e conhecer a fonte de onde vem a nossa ajuda para todas as situações e circunstâncias. Precisamos ter o nosso próprio abrigo,
onde haja paz e segurança. Precisamos confiar completamente em Deus e aprender a contar com Ele. Subtítulo: No abrigo do Altíssimo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa. Salmos 91:1. O abrigo do Altíssimo é um local secreto e reservado, um lugar de refúgio. É para onde fugimos quando nos sentimos machucados, oprimidos ou sem forças. É nosso esconderijo quando somos maltratados ou perseguidos, quando passamos por uma grande necessidade ou pensamos que não tem mais jeito, que não vamos mais aguentar. Lembro-me de que, quando era criança, vivíamos em uma casa grande, muito espaçosa. Abre parênteses. Minha mãe trabalhava na casa e com esse dinheiro pagávamos o aluguel. Fecha parênteses. Era uma construção imensa, toda ornada com entalhes em madeira, com alguns recantos verdadeiramente encantadores. Um dia descobri um desses recantos especiais. Havia nele um banco de madeira entalhada sob o vão de uma das escadas, com uma janela de vidros coloridos bem ao lado dela. Lembro-me de que me sentava naquele banco e ficava pensando. Não sei o que uma criança pequena como eu era podia pensar, mas, com certeza, sei que tinha minhas dores e meus problemas. Minha infância foi marcada por muitas situações familiares constrangedoras e difíceis. Aquele lugarzinho lindo e especial embaixo da escada era um refúgio para mim. Era para onde ia quando estava com medo ou precisando de conforto. Esse versículo nos revela que Deus quer ser nosso refúgio. Algumas pessoas refugiam-se no álcool, outras usam drogas como fuga, outras ainda a televisão. Há quem fique deprimido e se esconda debaixo dos cobertores. Há muita gente se escondendo por vários motivos. Deus não quer que fiquemos procurando lugares para nos esconder, mas que encontremos nele nosso refúgio. Isso é o que significa no abrigo do Altíssimo. Quando estamos com problemas, passando por dificuldades, Ele quer que busquemos proteção à sombra de suas asas. Enfim, que na hora do perigo corramos para Ele. Subtítulo: A sombra do Todo-Poderoso. A sombra do Todo-Poderoso. Salmos 91:1. Se estivermos no abrigo do Altíssimo, quem conseguirá nos encontrar? Segundo o salmista, viveremos à sombra do Todo-Poderoso. Esse é o lugar que Deus deseja que seu povo habite. Nosso Pai Celestial não quer apenas que o visitemos de vez em quando ou ao nos sentirmos oprimidos. Ele quer que vivamos à sombra de suas asas, que habitemos lá, que permaneçamos lá. Quando o fazemos, vivemos descansados, porque o inimigo não resiste ao poder de Deus. Se permanecermos nesse lugar, nenhum mal poderá nos atingir. Houve uma época em que eu corria para esse abrigo e logo o abandonava, até que descobri que, quando a ele me dirigia e ali permanecia, não me sentia tão oprimida. Precisamos do Senhor todo o tempo, e não apenas de vez em quando. Em João 15:5, Jesus disse: Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que significa exatamente permanecer à sombra do Todo-Poderoso? Em primeiro lugar, sombra significa proteção do sol quente ou do calor do mundo. E toda área de sombra tem seus limites. Se pretendemos ficar à sombra das asas de Deus, há limites bem definidos nos quais precisamos nos manter. Todo limite é como uma fronteira entre duas regiões diferentes. No caso da sombra, o limite é onde o frescor acaba e o calor do sol começa. Imagina que seja meio-dia, o sol esteja abrasador e encontramos uma árvore frondosa.
Se nos dirigirmos para baixo da árvore, à sua sombra, nos sentiremos muito melhor do que se permanecermos sob o sol. Quem trabalha ao ar livre, debaixo de sol, gosta de encontrar a sombra generosa de uma árvore nos momentos de descanso. Muita gente planta árvores ao redor de suas casas para que elas fiquem sempre fresquinhas. Portanto, a sombra é um lugar em que desejamos estar, especialmente nos dias de calor. Se decidirmos permanecer à sombra das asas de Deus, a vida será mais tranquila. Não fará tanto calor e não teremos que viver suando a camisa, por assim dizer. Em vez de vivermos nos preocupando com nossos problemas, estaremos descansando em Deus. Se decidirmos permanecer ao sol, vamos nos sentir mal, desvitalizados, desidratados e com sede. Cabe a cada um de nós escolher onde vamos ficar. À sombra, abre aspas, confiando em Deus, fecha aspas, ou ao sol, abre aspas, suando sem parar, fecha aspas, em Jesus ou no mundo, com todos os seus problemas. Onde será o seu lugar? Quero ficar na sombra. Mas, como acontece de vez em quando com todos nós, saio da sombra e vou para o sol escaldante, onde a situação não é nada agradável. Então, quando minhas forças estão quase no fim, corro para a sombra a fim de me recuperar. E às vezes, sem querer, me vejo de volta ao calor do sol. Em Romanos 1,17, está escrito que podemos viver pela fé. Contudo, às vezes vamos da fé à dúvida, da dúvida à descrença e da descrença de volta à fé. E se realmente quisermos permanecer sob a proteção da sombra, mas às vezes nos encontrarmos fora dela? Como saberemos que estamos saindo da proteção de Deus? Por meio dos sinais que o Senhor coloca em nosso caminho.